Bom dia, hoje são 4 de abril de 2014, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Este é o quinto vídeo, 5 vídeos, com o título Onde Jesus Nasceu. Estou mostrando aqui de forma clara o lugar, apenas o lugar onde Jesus nasceu, né? Jesus nasceu em Nazaré. É por isso que em todo o Novo Testamento ele é tratado por Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, porque Nazaré fica na Galileia. Muito bem, mostrei aqui que dos 4 evangelistas que estão no Novo Testamento da Bíblia cristã, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas 2, Mateus e Lucas, tratam do nascimento de Jesus. Eles falam acerca do nascimento de Jesus. Aquilo que está em Mateus e em Lucas é pura lenda sobre o nascimento de Jesus. Não é um relato histórico. Qualquer teólogo sério sabe disso, né? Pois bem, ali é um relato lendário. E tanto é verdade que os 2 relatos, o que Mateus diz sobre o nascimento de Jesus, é completamente diferente do que Lucas diz sobre o nascimento de Jesus. Líderes religiosos que estão à frente das igrejas enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia não contém erro algum, não contém contradição alguma, né? Que a Bíblia é um livro atualizadíssimo, que trata de qualquer problema que acontece hoje, ano 2014, etc. Tudo isso, mentira, que qualquer teólogo sério sabe muito bem. A Bíblia é um livro de caráter extremamente religioso. Lendas na Bíblia são inúmeras, mitos, fantasias, etc. E o relato aqui sobre o nascimento de Jesus, contado por Mateus, como já expliquei aqui nos outros vídeos, né, é um relato lendário, diferente, contraditório do relato de Lucas. Isso prova que a Bíblia está cheia de erros, né, e contradições. E aqui está uma prova bem clara, né, como mostrei em vários vídeos. Vou trazer agora mais uma passagem bíblica provando que Jesus nasceu em Nazaré. Vamos aqui. No livro de João, que é o 4º evangelho, né, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. No livro de João, capítulo 7, versículos 40 a 43, temos aqui uma explicação sobre Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu. Aqui ao lado eu coloquei apenas um pequeno resumo aqui, né, da terra de Israel no tempo de Jesus, né? Aqui temos o mar da Galileia, que fica na Galileia, não é isso? Na Galileia. E aqui a aldeiazinha, na época de Jesus, a aldeiazinha minúscula, chamada Nazaré, onde Jesus realmente nasceu. E aqui temos, distante aqui temos o Mar Morto, não é? E aqui a cidadezinha Belém, na época de Jesus, Belém, que fica na Judeia, né? Judeia, e aqui na Galileia. De Nazaré para Belém, daqui para cá, são 150 quilômetros de distância. Muita distância, não é? 150 quilômetros, muito distante. Nazaré de Belém. Pois bem, Jesus nasceu aqui, em Nazaré, na Galileia. É por isso que ele é chamado sempre, em todo o Novo Testamento, de Jesus de Nazaré, e não Jesus de Belém. Jesus o Nazareno, e não Jesus o Belemita, de forma alguma. Jesus o Galileu, e não Jesus da Judeia. Portanto, Jesus nasceu em Nazaré. Mateus e Lucas, os escribas que escreveram o que está em Mateus e Lucas, 2 pessoas, eles mentiram, colocando Jesus nascendo em Belém. Por que Mateus coloca Jesus nascendo em Belém? Por que Lucas coloca Jesus nascendo em Belém? Por causa de uma profecia que havia nas Escrituras
hebraicas, que hoje nós temos aí lá no Velho Testamento, que eu vou explicar aqui depois. Então, por causa dessa profecia, a profecia dizia que o Messias, aquele judeu esperado pelo povo judeu, que iria libertar o povo judeu do jugo, do domínio dos estrangeiros, essa profecia dizia que esse Messias iria nascer em Belém, na Judéia, na terra de Davi. É por isso que Mateus e Lucas colocam forçosamente Jesus nascendo em Belém, apenas por causa dessa profecia. Entendeu? Não é fato histórico. Jesus nasceu em Nazaré. E no próprio livro de Mateus e no próprio livro de Lucas, quando a gente sai ali do relato sobre o nascimento de Jesus, eles mostram claramente que Jesus é de Nazaré, que Jesus é o Galileu, que Jesus aqui é o homem de Nazaré, é o Nazareno. Muito bem, aqui está a explicação. Vamos aqui agora ao João. Veja, João capítulo 7, não é isso? O quarto evangelho do Novo Testamento da Bíblia cristã. João capítulo 7, versículos 40 a 43. Dizem assim: Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Aqui João está relatando, né, com suas palavras, o escriba que escreveu o livro de João está aqui relatando que muitas pessoas diziam em relação a Jesus: Este aí é verdadeiramente o profeta, né? Muito bem. Já outras pessoas, veja aqui, ó, outros diziam: Ele é o Cristo, em relação a Jesus. Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Veja aqui a importância do que está escrito em João. Aqui, as pessoas daquela época, quase 100% analfabetas, né? No tempo de Jesus, analfabetismo quase 100%. Então aqui as pessoas, na sua ignorância, diziam em relação a Jesus, né? Dizendo que ele era o Cristo. Porque os judeus esperavam um Cristo, né? Uma pessoa ungida, que iria salvar o povo judeu do domínio dos invasores. E no caso do tempo de Jesus, do domínio dos romanos, né? Porque os romanos dominavam a Palestina no tempo de Jesus. E os judeus esperavam um Cristo, uma pessoa bem forte, que iria expulsar os romanos da Palestina. Só que nunca apareceu esse Cristo. Pois bem, então aqui, ó, uns dizem: Ele é o Cristo, em relação a Jesus. Aí outras pessoas que ouviram alguém dizendo que Jesus era o Cristo, como essas pessoas sabiam que Jesus havia nascido em Nazaré, que Jesus era galileu e não nasceu em Belém, como essas pessoas sabiam disso? Então elas disseram aqui, ó: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Porque havia a profecia, que era conhecida pelos judeus, a profecia, né, que estava lá na escritura hebraica, dizendo que o Messias viria de Belém, lá na Judéia, terra de Davi, e não de Nazaré. Então, essas pessoas que sabiam disso, que conheciam essa profecia, que profecia na verdade também é bobagem, não existe, mas esses que conheciam a profecia, né, eles aqui, ó, perguntaram: mas como é que esse Jesus aí é o Cristo? Se a Escritura, né, a Escritura, o profeta dizia que o Cristo virá de Belém. E este aí que eu conheço, Jesus, ele é da Galileia, ele é de Nazaré. Então ele não é o Cristo para mim, porque o Cristo vai nascer em Belém. Você entendeu? Olha aqui, ó. Porventura, o Cristo virá da Galileia? Porque este Jesus aí que eu conheço, nasceu em Nazaré. Ele é da Galileia. Ele não nasceu em Belém. Ele não nasceu na Judéia. É o que está dizendo aqui, ó. Continua. 42, versículo. Olha aqui, ó. Não diz a Escritura
que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi. Olha aqui, estas pessoas que duvidaram da cristandade de Jesus aqui, estão criticando, porque essas pessoas sabiam muito bem que Jesus aqui havia nascido em Nazaré. Ele era nazareno, ele era um galileu. E a escritura lá, as escrituras hebraicas, que nós temos hoje lá no Velho Testamento, aqui ó, dizia a escritura lá, que o Cristo, Salvador do povo judeu, seria da descendência de Davi e da aldeia de Belém. Olha aqui, e da aldeia de Belém. E Jesus era de Nazaré. É por isso que outras pessoas aqui não acreditaram em Jesus, na cristandade de Jesus. Não acreditaram que Jesus era o Cristo, porque o Cristo deveria nascer em Belém. E Jesus nasceu em Nazaré. É por isso que essas pessoas aqui estão duvidando. Muito bem. E termina assim, ó. Assim, ou seja, dessa forma, ou seja, nessa discussão aqui, em que uns diziam que Jesus era o Cristo e outros duvidaram, porque esses que duvidaram sabiam muito bem que Jesus era da Galileia, nasceu em Nazaré, e eles duvidaram aqui da cristandade de Jesus. Não, esse Jesus aí não é o Cristo, porque esse aí eu conheço. Esse aí veio da Galileia, nasceu na Galileia, nasceu em Nazaré. E o Cristo que a gente espera é aquela pessoa que vai nascer em Belém, na terra de Davi. Viu aí? O próprio Evangelho de João, mostrando aqui a verdade, que Jesus nasceu em Nazaré. É por isso que suscitou aqui a dúvida. A dúvida foi suscitada, melhor dizendo, por várias pessoas, né? Que sabiam que Jesus era de Nazaré. Eles esperavam o Cristo nascendo em Belém. Muito bem. E aqui continua assim, ó. E assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Ou seja, houve uma discussão, então, do povo por causa de Jesus, né? Mostrando aqui se Jesus era o Cristo ou não. Viu aí? Viu aí como Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia, e nada a ver com Belém? Mateus e Lucas contam dois relatos lendários, cheios de erros, que vou mostrar aqui em vários vídeos, e duas histórias fantasiosas, diferentes, contraditórias. É o que eu mostrei aqui, não é? Ó, veja bem, Mateus e Lucas. O Mateus coloca aqui, como mostrei, né, uma história diferente, mostrando assim, que Maria e José moravam em Belém. Aqui, ó, Maria e José moravam aqui, ó, em Belém, correto? Na Judéia, a 150 quilômetros de Nazaré, na Galileia. Então veja aqui, Maria e José moram aqui, em Belém. Maria fica grávida, na lenda, por ação do Espírito Santo, aqui em Belém. E Maria dá a luz a Jesus aqui em Belém, correto? Olha a história fantasiosa de Mateus. Então, Maria dá a luz a Jesus em Belém. O Mateus, hein? Olha aí. Em Belém. Aparece um anjinho depois, dizendo aqui ao José em sonho, porque o José, pai de Jesus, dormia demais. Então, em sonho, um anjinho apareceu a ele, dizendo que ele pegasse o menino Jesus, veja aí, pegasse o menino Jesus e fosse com o menino Jesus e com a Maria lá para o Egito, um lugar muito distante, num jumento. Que loucura, né? Num jumento, a Paula Maria, recém-mãe, né? Acabaram ali de parir, coitada, em cima de jumento. Teria morrido logo em 100 metros com o jumento caminhando, né? Coitada. Mas veja aqui, aí um anjinho apareceu a José, em sonho, hein? Aí disse, José, pega a Maria e o menino Jesus e vai para o Egito. Vai para o Egito, porque o rei Herodes quer matar o menino. Aí José botou a Maria em cima de um jumentinho
e foi para o Egito. Imagine a distância, meu amigo. Foi para o Egito. Tá? Então Belém, aí foram para o Egito, para escaparem da fúria do rei Herodes. Escute aí. Quando o rei Herodes veste o paletó de madeira, ou seja, morreu, aí outro anjinho, lá no Egito, aparece e diz assim também, em sonho, para José. José dormia muito. Em sonho. Aí o anjinho diz, José, pega Maria e o menino e volta para Israel, volta para a sua terra natal, Belém, porque o rei Herodes morreu. Aí o José, que estava no Egito com a Maria e o menino Jesus, acreditaram na conversa do anjinho e voltaram para Belém. Só que no meio do caminho, no meio da longa viagem de jumentinho, aí o José, apareceu outro anjo para José em sonho de novo, porque José dormia muito. Aí apareceu outro anjo para o José e disse, não, José, não é bom você voltar para Belém. Sabe por quê? Porque agora quem está governando lá é o filho do rei Herodes, o Arquelau. Aí José, com medo, não voltou para Belém. Não voltou para Belém. Voltou, ou melhor dizendo, tomou outro rumo. E aí descobriu a cidadezinha de Nazaré. Olha aí, Nazaré. Ou seja, vieram para cá, correto? Eis aí a conversa fiada do Mateus. O Lucas conta a história completamente diferente. É por isso que a Bíblia é um livro religioso. Não é um livro que trata de histórias reais. Líderes religiosos, com a maior cara de pau, enganam os pobres fiéis. Isso me revolta. Pois bem, ora, a história contada por Lucas é completamente diferente. Na história de Lucas, sobre o nascimento de Jesus, que também é lenda, não existe nada aqui do casal Maria e José morando em Belém. Não. Para o Lucas, Maria e José já moravam em Nazaré. Ou seja, Nazaré não foi uma cidadezinha, uma aldeia descoberta depois. Não. O casal já morava aqui, ó, e não aqui, como diz Mateus. Mateus diz que o casal morava aqui, em Belém. Lucas não. Lucas diz que o casal Maria e José moravam em Nazaré. Olha aqui. E aqui é a verdade. Na Galileia. Pois bem, aí diz o Lucas que o casal Maria e José moravam aqui, ó, em Nazaré. E não em Belém, como diz Mateus. Pois bem, e aqui em Nazaré, Maria ficou grávida. E o anjo aqui que apareceu não foi para o José em sonho. O anjo aqui já foi conversando pessoalmente com a Maria. Tudo isso é lenda. Anjos não existem. Então você vê que a Bíblia é um livro religioso, cheio de lendas. Aí vem para cá. Aqui foi o anjo que apareceu para Maria, pessoalmente, ali diante de Maria, o anjo. Pois bem, aí, na verdade, Jesus também nasceu aqui em Nazaré. Só que Lucas, para encaixar a história, para dizer que Jesus era o Messias, ele tinha que colocar Jesus, o Lucas também, tinha que colocar o Jesus nascendo em Belém, porque a profecia dizia que o Messias iria nascer em Belém, na terra de Davi. É por isso que Lucas inventou uma história absurda e colocou o menino Jesus nascendo em Belém. Como é que ele fez, o Lucas? Ora, ele inventou aqui, falou sobre o recenseamento, de César Augusto. E ali houve o recenseamento. Como o José havia nascido em Belém, terra de Davi, ele tinha que voltar para Belém, o José, pai de Jesus, para o alistamento. E aí, a Maria grávida, olha a história fantasiosa de Lucas. A Maria estava grávida, coitada, quase no 9º mês, Aí ficou em cima de um jumentinho, imagine a coitada, em cima de um jumentinho. E caminhou ali 150 quilômetros até chegar a Belém. Ora, se a Maria em cima de um jumento, ela no 9º mês de gravidez, se ela ficasse em cima de um jumento, se o jumento, lá do Ceará, por exemplo, caminhasse 100 metros, a Maria já teria parido o menino. Porque ninguém aguenta, meu amigo. Caminhada de jumento é um negócio triste. Mas aqui na lenda, veja o absurdo. O jumentinho caminhou 150 quilômetros. Quantos e quantos dias caminhando, hein?
para chegar a Belém. E a Maria grávida, 9º mês, imagine a fantasia da Bíblia, né? Pois bem, aí a Maria chegou aqui a Belém com José. Aí assim que ela chegou a Belém, pronto, aí ela pariu o menino Jesus em Belém. Essa é a história contada por Lucas, levando aqui o nascimento de Jesus forçosamente, obrigatoriamente, em Belém, por causa da profecia, certo? Aí depois, diz o Lucas, veja, diz o Lucas, que depois de, quando a Maria pariu o menino Jesus em Belém, depois foram a Jerusalém para apresentar o menino Jesus ao Deus Javé, né? Aí Maria e José e o menino Jesus voltaram, olha aqui, voltaram para Nazaré. Olha a diferença. O Lucas diz que desde o início o casal morava em Nazaré e foi a Belém apenas por causa de um recenseamento. E depois, quando Jesus nasceu aqui, os três voltaram para Nazaré, porque era a terra deles. Viu aí? O Lucas é um pouco mais honesto que o Mateus. Então diz a verdade aqui, ó, que o casal voltou para Nazaré, onde eles moravam antes. Já Mateus não. Mateus diz aqui, cheio de lendas, que o casal morava em Belém já. E que descobriram Nazaré por acaso, né? Porque o Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando em Belém. E eles não poderiam voltar do Egito para Belém. Então, eles descobriram Nazaré por acaso, sem querer. Veja que absurdo. Tudo isso aqui é contradição que está na Bíblia e vou mostrar em vários vídeos, né? Mostrando que a Bíblia é um livro religioso. O relato sobre o nascimento de Jesus, em Mateus, é lenda pura. O relato sobre o nascimento de Jesus, em Lucas, é lenda pura. Qualquer teólogo sério sabe disso. Aqui no relato de Mateus, existe aqui o anjinho aparecendo várias vezes em sonho a José, porque José dormia muito. Aparecia em sonho o anjinho. Várias vezes apareceu aqui. 4 vezes aqui apareceu a José, o anjinho, né? Apareceu aqui em Belém para anunciar a gravidez de Maria. Apareceu aqui no Egito para dizer... Apareceu também em Belém para dizer que o José pegasse o menino Jesus e fosse para o Egito para escapar do rei Herodes. Outro anjinho apareceu também em sonho a José, dormia muito José, lá no Egito, dizendo que o José poderia voltar já para Belém. E outro anjinho apareceu durante a viagem a José em sonho de novo, que José dormia muito, apareceu dizendo que ele não fosse mais para Belém e que ele fosse morar numa cidadezinha próxima. Aí eles foram para Nazaré. Essa é a história do Mateus. Aqui temos anjinhos visitando em sonho José, temos aqui o Egito, a fuga para o Egito, temos aqui a vingança do rei Herodes, temos aqui o filho do Arquelau, ou o filho do rei Herodes, o Arquelau, e temos aqui a descoberta de Nazaré. Tudo isso não está em Lucas. Lucas não fala sobre perseguição nenhuma de rei Herodes. Lucas não fala que o casal foi para o Egito para escapar da fúria do rei Herodes. Lucas não diz aqui que os anjinhos visitaram aqui o José no Egito, nem em Belém. Ou seja, Lucas diz coisa completamente diferente. Lucas diz aqui que o casal já morava em Nazaré, na Galileia, e é verdade. E o menino nasceu aqui, só que Lucas inventa o recenseamento para forçar o nascimento de Jesus em Belém, porque havia uma profecia. Então, naquele tempo, eles viam as profecias e eles inventavam fatos para encaixarem naquelas profecias, porque profecias também é tudo bobagem, não existem. Portanto, aí, a pura verdade que está na Bíblia, mostrando aqui as inúmeras contradições, as diferenças. E aqui, sobre o nascimento de Jesus, que é uma coisa importante, os dois, Mateus e Lucas, mentem sobre o nascimento de Jesus. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.